Professor Rodolfo, eu acabei de adicionar o capacitor eletrolítico de filtro capacitivo na minha fonte de alimentação ajustável que eu estou montando lá no curso de Eletrônica Fácil, ou a fonte de alimentação com tensão de saída fixa, com reguladores 7805, 7812, ou você está montando uma fonte de alimentação chaveada que também tem o famoso link DC, que é a etapa de filtro e estabilização da tensão contínua após retificação, e eu quero saber se está existindo uma tensão de ondulação lá no filtro capacitivo, ou seja, uma tensão que basicamente representa a carga e a descarga do capacitor no momento que ele está tentando estabilizar ao máximo a tensão retificada no circuito eletrônico onde ele está inserido. Ok? Como que eu posso fazer essa medição? Utilizando o osciloscópio da Rigol DS1074Z Plus. Como eu posso medir essa tensão de ondulação utilizando o osciloscópio de forma top de linha, incrível e sensacional? Professor, eu gostaria de saber mais sobre o trigger. Para que serve o trigger? Como que eu posso setar ele para fazer uma medição super estável de um sinal na minha placa eletrônica? Você poderia me ajudar? Professor, o que é esse 1 gigasample por segundo que está aqui anotado no nosso osciloscópio da Rigol? Você poderia falar mais sobre isso também? É claro que tudo isso e muito mais você vai encontrar nessa Masterclass da semana do Desbravando o osciloscópio de forma incrível, show de bola e sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro, pessoal, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like top de linha e incrível para positivar esse vídeo. Se você não está participando ainda da semana do Desbravando o Osciloscópio, para você aprender a usar o osciloscópio partindo do absoluto zero aqui no Eletrônica Fácil em parceria com a Rigol Technologies, clica no link aqui da descrição do vídeo, se inscreve lá, deixa seu nome e seu e-mail, entra no grupo VIP, porque além de aprender demais a como desbravar o osciloscópio, no final do nosso evento vão acontecer sorteios incríveis, show de bola e sensacionais para quem sabe você ganhar o seu primeiro osciloscópio. Já pensou? Participar de uma competição ao vivo com Eletrônica Fácil, ganhar presentes incríveis. Para saber mais, leia o regulamento, clica no link aí da descrição. Vamos que vamos, vamos para cima. Família Eletrônica Fácil é uma das perguntas que eu mais recebo diariamente pelos alunos do curso de Eletrônica Fácil, pela galera que segue a gente na Escola Eletrônica Fácil no YouTube, nas redes sociais, é o que significa esse 1G maiúsculo S maiúsculo A barra S, que na verdade o que é o 1 gigasample por segundo. O que é esse termo aqui? Como que eu interpreto esse cara de forma show de bola, hein, gente? O que significa esse 1 gigasample na prática? Então vem comigo que você passa de ano, eu vou explicar para você. Ó, o 1 gigasample, pessoal, é o famoso sample rate do osciloscópio, tá? Se você traduzir sample rate ao pé da letra, você vai perceber que sample rate significa, em português, taxa de amostragem. Ou seja, o que é uma taxa de amostragem? Significa quantas amostras, quantas medições, quantas capturas de medições eu consigo fazer de um determinado sinal que eu estou medindo na prática, tá? Por exemplo, na nossa fonte de alimentação ajustável ou em qualquer outra placa, tá bom? Por segundo. Pensa o seguinte, vamos supor que você está assistindo um jogo de futebol, tá? E aí você está assistindo um jogo de futebol e cada taxa de amostragem é como se fosse uma foto que você está tirando da posição de um determinado jogador conforme ele vai correndo no decorrer do tempo, tá? O que vai acontecer? Automaticamente, se você tira as fotos do posicionamento dele muito lentamente e ele está correndo uma velocidade ultra mega alta para ele fazer o gol, por exemplo, né? Para driblar o zagueiro, para fazer um cruzamento na área, né? Se você tirar as fotos bem devagarinho, o que vai acontecer? Uma hora você vai tirar uma foto e ele vai estar numa posição bem à esquerda, né? Se ele está atacando para a direita, por exemplo, né? E aí, quando você for tirar outra foto, ele já se movimentou muito. E quando tirar outra foto, ele já se movimentou muito. Então, você basicamente, se você for desenhar um gráfico do posicionamento dele em campo, você não vai ter uma boa precisão de exatamente por onde ele se movimentou. Se você tirar milhares ou milhões de fotos
por segundo do posicionamento desse jogador, automaticamente você vai conseguir ver o perfil, a zona de aquecimento dele, uma precisão ultra mega maior dentro de campo. Então você consegue ter um perfil da movimentação real desse cara de forma show de bola, incrível e espetacular. Quanto mais eu estou vendo por segundo a posição dele, melhor eu consigo ter a noção da real posição onde ele está no decorrer do tempo, conforme ele está atacando e indo em direção ao gol para fazer o gol do seu time, da sua equipe, tá? Meus queridos, imaginem o seguinte, tá? Que numa determinada amostragem você tem uma taxa de 1 sample por segundo, tá bom? O que isso quer dizer, pessoal? 1 sample por segundo significa uma amostra por segundo, uma medição por segundo, uma aquisição por segundo, tá? Uma foto do jogador que está analisando lá por segundo. Então, automaticamente você tem uma aquisição bem lenta, não é verdade? Muito diferente, por exemplo, se você tem 1000 samples por segundo, 1000 amostras, 1000 medições por segundo, que é equivalente a 1 kilosample, né? Então você já consegue ter uma quantidade de medições ultra mega maior, com uma precisão muito maior para você gerar a tua análise matemática. Então, o osciloscópio é tão fantástico, incrível e sensacional que ele tem uma taxa de aquisição de 1 gigasample, que equivale a 1 bilhão de amostragens por segundo. Pensa num segundo. Quando você pensou em um segundo, ele já fez 1 bilhão de amostras daquele sinal que ele está medindo com a sua ponta de prova. É simplesmente top de linha, né, pessoal? Deixa a hashtag aqui no campo de comentários, então, osciloscópio poderoso, para mim ver o seu engajamento, a sua participação aqui no Desbravando o Osciloscópio de forma espetacular, tá? Uma outra forma de você ver também, pessoal, o sample rate do teu equipamento, quantas amostras o teu osciloscópio da Rigol está fazendo por segundo, é você abrindo o datasheet, tá? Quando você abre o datasheet, pessoal, você vai perceber o seguinte, tá? Que esse 1 giga sample rate por segundo, 1 bilhão de amostras por segundo, é o máximo que o nosso osciloscópio consegue realizar. Tá bom? Isso aqui vale para quando a gente está fazendo medições na prática com um canal apenas, por vez. Legal? Ou seja, se eu tenho essa taxa de amostragem no máximo e eu estou usando 2 canais, eu estou medindo 2 canais ao mesmo tempo, de forma simultânea aqui na tela, eu vou ter que fazer essa taxa de amostragem para os 2. Então, eu vou ter que dividir metade das medições para o primeiro canal e metade para o segundo. Então, como eu vou ter que analisar os 2 quase que ao mesmo tempo, né, em tempo real, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer 500 milhões de amostras por segundo no primeiro canal e 500 milhões de amostras para o segundo canal, conforme o nosso datasheet da Rigol está mostrando para a gente, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, com os 4 canais simultâneos, você vai pegar esse sample rate, que é a taxa de amostragem, e aí você vai dividir para os 4, ou seja, ao invés de ler 1 bilhão por segundo para um canal, você tem que dividir isso aqui por 4. Então vai dar o quê? 250 milhões de amostras do sinal medido com cada canal por segundo. É simplesmente poderoso, maravilhoso e show de bola. Quanto mais eu meço por segundo, mais precisão eu tenho daquilo que eu estou medindo de forma maravilhosa, tá? E aqui o que eu fiz? Pessoal, muita gente inclusive pergunta para mim o seguinte, tá? Professor Rodolfo, qual que é a diferença do osciloscópio de bancada para os osciloscópios portáteis? Tá bom? Ó, vamos dar uma olhadinha no seguinte, tá, pessoal? Taxa de amostragem do primeiro osciloscópio portátil que a gente está analisando aqui, ó. Legal? Qual que é, gente? É 40 megasamples por segundo. Então, 40 milhões de medições por segundo. Pô, já é bacana? Com certeza. Mas nem se compara a 1 gigasample. Venhamos e convenhamos, né? Então, o osciloscópio de bancada acaba tendo uma taxa de amostragem ultra mega superior. Legal? Segunda comparação aqui, gente, ó, o seguinte, nós temos um outro osciloscópio portátil aqui, onde a taxa de amostragem dele em tempo real é de 200K, ou seja, 200 amostras por segundo. Beleza? Então, esse cara, inclusive, muito abaixo desse outro equipamento que a gente tinha analisado aqui. E outro aqui, outro multímetro, tá bom? A gente tem uma análise aqui de uma taxa de amostragem de 2,5 por segundo, tá? É claro, pessoal, que quanto maior o gigasample do teu osciloscópio, maior o sample rate, a taxa de amostragem, mais vezes eu consigo ler um determinado sinal por segundo, então eu consigo ter um sinal lido o mais próximo do real possível, eu consigo ter muito mais precisão na minha medição, eu consigo ter muito mais precisão
do desenho desse sinal na tela do osciloscópio, das análises matemáticas, tudo isso e muito mais. Então, via de regra, quanto maior é o gigasample, o sample rate do teu osciloscópio que você acha no datasheet da Rigol Technologies, melhor vai ser o desempenho do teu instrumento de medição. Meus queridos, agora que eu já expliquei para vocês sobre o sample rate, a taxa de amostragem, de forma maravilhosa, tá bom? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, tá? Nós vamos medir agora o que, gente? A tensão que está sobre o filtro capacitivo, perfeito? Que vai estabilizar a tensão que antes estava o quê? Tipicamente retificada de onda completa, ou seja, conversão do sinal alternado, vindo do secundário do transformador em contínuo, porém sem estabilização alguma. Estava só contínuo pulsante e agora um sinal contínuo mais linear possível. E quem que vai armazenar a tensão, armazenar carga elétrica para fazer esse cara aqui ter uma tensão mais linear possível após a retificação? É o conjunto chamado link DC, ou estabilização de tensão, ou filtro capacitivo. Legal? E o cara responsável por fazer isso é o nosso capacitor de 680 microfarad, o C4. Perfeito, beleza? Agora, pessoal, o que acontece? Se eu quero medir a tensão do filtro capacitivo, eu tenho que medir aqui no capacitor, exatamente, a DDP dele com a referência negativa. Posso medir aqui? Pode. Mas eu poderia medir também aqui no capacitor cerâmico C3 de 100 nanofarad? Posso, por quê? Porque quando eu tenho um dispositivo em paralelo com outro, a tensão é a mesma. Perfeito? Então o potencial que está aqui é o mesmo que está aqui. Legal? Professor, posso colocar a ponta de medição do osciloscópio aqui no catodo do D1 e o negativo aqui no potenciômetro ou aqui embaixo? Né? Pode, porque aqui, gente, ó, o catodo do D1 tem o mesmo potencial que o nosso querido capacitor eletrolítico. Perfeito? Ó, posso continuar medindo aqui no catodo dos outros? Pode, gente, porque toda essa linha positiva tem o mesmo potencial elétrico. Perfeito? Nesse momento, então, o que nós vamos fazer? Para a gente modificar um pouco os pontos de medição, vamos medir aqui a tensão que está sobre o filtro capacitivo para a gente ver se tem tensão de ripple, ondulação ou não. Ou no catodo do D1, ou nesse terminal aqui do nosso querido capacitor cerâmico C3. E a referência negativa a gente pode puxar aqui do potenciômetro, ou lá na carga, lá na saída do nosso conector P1 de saída de tensão da nossa fonte de alimentação ajustável, tá? Aí uma outra dúvida que a galera tem bastante é assim, professor, mas vamos lá. Você falou para mim o seguinte, que o capacitor C3 tem a ligação com o capacitor eletrolítico polarizado e que eu posso pegar o potencial dele para medir a mesma tensão lá do filtro capacitivo. Mas qual terminal do capacitor cerâmico eu vou utilizar como referência? O de baixo ou o de cima? Esse ou esse? Então olha só, gente. Para você descobrir qual é o terminal que tem conectividade com o capacitor eletrolítico e com a saída da ponte de diodos e com o diodo que está protegendo o regulador de tensão, você vai medir o quê? Continuidade. É assim que você descobre qual é o terminal que está ligado um junto com o outro. Lembrando que continuidade você mede sempre com circuito sem energia, tá? Vai encostar uma ponta na outra, vai marcar lá no teu multímetro de bancada da Rigol, por exemplo, uma resistência bem próxima a 0 ohms. E isso vai mostrar que um ponto está conectado ao outro. Por exemplo, olha só que interessante, tá? Qual terminal do capacitor cerâmico que aqui está ligado na saída da pontificadora? Esse ou o de cima? Muitas das vezes o óbvio, gente, não é o que está acontecendo na prática. Cuidado com isso. O óbvio seria o quê? Você falar, esse terminal aqui está mais próximo da ponte de retificadora. Então é esse que está ligado aqui. Pode ser, pode, como também não, dependendo do layout que o projetista fez. Tá bom? Layout da placa eletrônica. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse terminal aqui do capacitor cerâmico tem continuidade com a saída da ponte retificadora aqui? Vamos lá, ó. Então daqui eu medi continuidade aqui, ó. Da entrada do capacitor cerâmico aqui, ó. Opa! Ó. 0 ohms.
Então, realmente, esse terminal é que tem o mesmo potencial de saída da ponte retificadora e tem o mesmo potencial do terminal positivo do capacitor eletrolítico. Perfeito. Então, está sensacional, tá? O outro cara que a gente pode usar como referência é o D1. Onde está o D1? É aqui, gente, ó. É esse diodo aqui, ó. O catodo do D1 tem que ter continuidade com o nosso capacitor cerâmico e com a saída da ponte de diodos. Então, o catodo do D1, ó, vou colocar lá um terminal do multímetro encostado lá na escala de continuidade e aqui, ó. Então posso medir aqui também que está tudo certo. Ou no catodo do D1 ou aqui na entrada do capacitor cerâmico. Lembrando que o outro terminal do capacitor cerâmico tem que estar no nosso barramento negativo. Então, esse cara aqui, ó, aqui em cima, gente, esse outro terminal aqui do capacitor cerâmico tem que ter continuidade, por exemplo, aqui com o potenciômetro, aqui embaixo. Estou medindo, olha lá. Ou, por exemplo, com o pino 7 aqui do circuito integrado da nossa placa eletrônica, 4069. Ou também lá na saída negativa do conector, ó. Perfeito? Então, agora que você já descobriu os terminais que podem ser usados como referência de medição, é aqui que nós vamos medir na prática a tensão de Ripple. Fechou? Uma ponta medindo a tensão do filtro e a outra medindo a tensão de saída. E vamos que vamos. Vamos para cima. Outra dica, gente, do mestre, tá? É a seguinte, tá bom? Olha só, muitas vezes, em muitas placas, vai ser difícil, pode ser difícil, de você conseguir tocar com essa garrinha aqui, que vem no chapéuzinho da ponta de prova. Por quê? Porque pode ser um componente SMD, está soldado na superfície da placa, não é mesmo? Pode ser um trecho da placa que esteja com muitos componentes e a localização ali, você chegar com a ponta de prova lá e fazer essa conexão seja muito difícil, tá bom? E tá tudo bem, isso é normal. E para isso, o que você pode fazer? Você pode tirar aqui, ó, a nossa tampinha da ponta de prova, nossa garrinha, legal? E ela vai ficar dessa maneira aqui. E aí você pode usar essa ponta aqui, ó, para tocar no ponto que você quer fazer a medição. Então, por exemplo, ó, quero medir a tensão elétrica que está lá no nosso querido filtro capacitivo. Então, posso ir pegar a ponta aqui, ó, e com muito cuidado, muito carinho, eu toco lá no terminal do capacitor cerâmico. Vou lá e toco lá. Ou no catodo do D1. Ou na saída do retificador. Perfeito? Posso fazer isso? Pode, tá tudo bem. Tá? E aí o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado quando você faz medição assim, por quê? Porque esse trecho da ponta de prova, como eu já comentei com vocês, ele está conectado à garrinha de jacaré aqui, ó. Ele está aterrado também, ele tem a mesma referência que a garrinha de jacaré. Ou seja, se você tocar num ponto positivo, por exemplo, a ponta cai e toca lá no catodo do diodo, lá você vai fechar um curto positivo e negativo com a tua ponta de prova. E para resolver esse problema é que existe esse outro dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo ele vem junto com as pontas de prova. E para que ele serve? Ele serve para exatamente proteger essa área de aterramento aqui, ó. Olha lá. Então você vem aqui, ó, encaixa dessa maneira aqui na sua ponta de prova. Feito isso, você já não tem mais o risco dessa área de aterramento tocar em algum ponto positivo ou com potencial que não seja negativo, né? De forma acidental. Então vamos supor que ela toca aqui no dissipador de calor e aí fecha lá um curto tensão de saída negativo. E aí então você tem uma segurança, ó, muito maior para fazer suas medições. Perfeito? Então, dica do professor Rodolfo. Se você for fazer medições dessa maneira na placa eletrônica, não esqueça de colocar o dispositivo de proteção do aterramento da sua ponta de prova, para evitar curtos-circuitos acidentais terra com outros potenciais da sua placa eletrônica.
Legal? E aí você pode pegar, tocar lá, por exemplo, na saída dos diodos, apertar o botão single do seu osciloscópio e ele vai fazer uma amostra completa do formato de onda e vai congelar para você colocar o osciloscópio no modo stop. Certo? Ah, quero medir outro ponto. Encosta lá com segurança, aperta o botão single, ele vai gerar mais um ciclo, vai preencher todo o teu osciloscópio com a onda medida e show de bola. Vamos para cima, que juntos são os mais fortes. Então agora vamos ver o reflexo disso na prática. Ok? Vai começar a fazer as medições, as pontas de prova já têm que estar calibradas, não esqueçam disso. Tá bom, pessoal? Compensadas. Canal 1, canal de medição, tem que estar compatível com a ponta de prova, então a ponta de prova está em vezes 1. Então vou apertar aqui, ó. Apertou, apagou, o canal desaparece aqui da tela do seu osciloscópio. Apertou, acendeu, o canal de medição já começa a ser exibido aqui para você, tá? A atenuação da ponta de prova é em vezes 1, então tá show de bola. Perfeito. Quantos volts eu estou medindo aqui, gente? Cerca de 17, 16 volts mais ou menos, porque a fonte está sem carga, então lá na retificação e filtro eu estou com uma tensão ultra mega máxima que ela pode fornecer. Aqui eu estou com 2 volts por divisão, tá? Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou desconectar a ponta de prova aqui, ó. Olha só que interessante. A linha central está batendo com a linha de medição quando eu estou medindo uma tensão de 0 volts. Legal? Quando eu toco lá na saída do filtro capacitivo, o sinal sobe lá em cima. Vou mudar aqui para 5 volts por divisão para a gente ter então 5, 10, 15 mais um pouquinho. Perfeito? Ó. Aí, ó, 5 volts por divisão, gente. Perfeito? Ó. Percebam que já está aparecendo aqui. Já está aparecendo aqui o quê? Uma linha. Porém, nessa linha já é notável que existe uma certa ondulação, uma oscilação, um ripple sobre a nossa tensão linear contínua. Mas, professor Rodolfo, teria alguma maneira de eu enxergar este sinal aqui, que está flutuando sobre o sinal DC, essa alternância que está tendo para cima e para baixo, essa flutuação de tensão, esse ripple sobre o sinal DC, tem como eu separar, tem como eu acoplar no meu osciloscópio apenas esse sinal, essa flutuação, para eu focar na medição somente dela? A resposta é sim. Você pode configurar o canal número 1 como acoplamento, ó, canal número 1, acoplamento não DC, mas AC. Porque se você acoplar o AC, automaticamente ele vai puxar apenas a variação, a componente AC, a componente alternada, o ripple, que está no canal. E ele vai tirar esse offset contínuo do sinal e vai pegar só o ripple que a gente quer medir. Então, olha só que interessante, pessoal. Vamos lá, ó. Então, agora aqui no canal número 1, eu venho aqui no coupling, que é acoplamento, e vou colocar em AC. Olha o que ele fez. Toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez. 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 Já trouxe aqui como uma referência no centro para nós. E aí, só flutuação. Então, ó, vou confirmar aqui, ó. Acoplamento AC. Legal? E agora eu vou diminuir a quantidade de volts por divisão, ó. 2 volts por divisão. 1 volt por divisão, 1 volt por quadrado. 500 mili. 200 milivolts. 100 milivolts. Olha que incrível, lindo, maravilhoso, show de bola, pessoal. Isso que você está vendo é 100% do ripple, da tensão de ondulação que está sobre aquela linha contínua do nosso filtro capacitivo. Gente, deixa aí a hashtag ripple incrível ondulação aqui no campo de comentários se você já curtiu essa estratégia, tá? Quer pegar só o ripple? Então, coloca como acoplamento AC e você coloca na referência na linha central, né? E aí vai mudando os volts por divisão para que você meça então o ripple com mais precisão, para que amplie ele na sua tela, tá?
Beleza? Nesse momento eu vou então aqui no canal número 1, eu vou aqui no Trigger, ó. Trigger menu, referência borda de subida, legal. Vamos colocar então aqui o Trigger Level, ó. Vamos lá? Então Trigger Level, ó. Linha laranja do Trigger, sobre o sinal para que a gente estabilize ele na nossa tela. Da melhor forma possível. E agora eu vou apertar o botão Single para gerar um ciclo só e ele colocar o osciloscópio no modo Stop. Muito bem, ó. Já ficou aqui na cor vermelha. Está no modo Stop, conforme está vendo aqui. Então eu já posso, inclusive, desconectar minha ponta de prova. Que o osciloscópio vai permanecer com o sinal prontinho para eu analisar ali na tela. Beleza? Agora a questão é a seguinte, pessoal. Qual é a frequência desse ripple aqui? Qual é essa frequência dessa ondulação? Vamos lá? Então, vou aqui no botão Measure. Beleza? Antes do Measure, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui em Utility. Em Utility, pessoal, se você quiser trocar o idioma para português, fica à vontade, tá? Para você que tem dificuldade de entender o inglês, tá? Aqui no Language, você troca o idioma do seu osciloscópio, tá bom? Se você tem dificuldade no inglês, pode trocar para português e não tem problema. Só não vá mudar para esse idioma ou esse aqui. Porque se você colocar nesses dois primeiros, como é que você vai voltar no lugar correto depois? Tomem muito cuidado, tá? Português. Olha lá, já muda para português. Beleza? Vou voltar para inglês, que é o nosso idioma padrão. Perfeito? Vou aqui, gente, em Display. E aqui, ó, Intensity. Você pega aqui, ó, e aumenta a intensidade do teu sinal. Vai ficar mais nítido na tela do teu osciloscópio, tá? Assim como o Brightness, o brilho aqui, ó, da tela também, ó. Aperta aqui em Brightness, ó. Olha lá. As divisões vão ficar muito mais nítidas. Fechou? Beleza? Vamos agora em medição. O que eu vou medir do canal número 1, do nosso ripple, tensão de ripple, pessoal? Vamos medir a frequência. Então vem aqui perto, frequência. O botão da frequência. Tá aqui. Qual é a frequência nesse momento? Que ele está medindo aqui, ó, cerca de 130 Hz. Legal? A frequência do retificador de onda completa com ponte de diodos é o dobro da entrada. Então a frequência típica, tá? De saída do retificador é o dobro da entrada. Se entra 60, sai 120 Hz. Fechou? Se eu colocar aqui novamente a ponta de prova e colocar aqui no Run, olha lá, 120. Se eu apertar aqui em estatísticas, ó, olha lá. Então, ó, tipicamente 120 Hz, né? Beleza? Vou colocar aqui no single mais uma vez. Vou tirar a ponta de prova, beleza. Ó, 120 Hz é o dobro da entrada, tá? O período é de 8,3 milissegundos, tipicamente. Legal? Agora, pessoal, lembra que você sempre escuta o professor Rodolfo falar tensão de pico a pico, tensão de pico a pico, tensão de pico, tensão mínima. Uma das aplicações mais sensacionais para a tensão de pico a pico é você medir o quê? O pico a pico do ripple. Porque quando você mede o pico a pico do ripple, você sabe exatamente o tamanho total da ondulação. Você sabe até o máximo que essa tensão chega, até o mínimo. Então você sabe exatamente quantos volts no extremo do funcionamento do nosso circuito, né? Que você está tendo o quê? De variação na onda contínua linear, tá? Então você pode usar a medição de VPP, tensão de pico a pico, para medir exatamente a altura total da ondulação. Então você vem aqui no botão de menu, ó. Vamos aqui em VPP. Olha lá, gente. O current VPP é de 400 milivolts. 400 mili, 0,4 volts. Beleza? Então a tensão daqui até aqui é de 0,4 volts. Pessoal, a ferramenta de cursores, basicamente, quando você vem aqui e coloca ele no modo manual,
ele vai encontrar para você o que, gente? A partir de duas linhas duas linhas verticais aqui, ó, o tempo entre as duas linhas. Para você medir tempo é muito bom, e aí por consequência vem a frequência, né? Se eu tenho o tempo de um ciclo, dividido 1 por ele, eu sei a frequência, quantos ciclos acontecerão por segundo, tá? E eu também posso colocar duas linhas horizontais e medir a diferença de tensão entre elas. Isso que a ferramenta de cursor proporciona pra gente, tá? Beleza? Então o que eu vou fazer nesse momento aqui, ó? Só para você ter ideia. Eu vou vir aqui no manual, eu vou colocar aqui em track, tá? E aqui no track eu vou vir aqui no nosso querido cursor. Ó, o cursor A e o B vão estar no canal número 1. Cursor A, eu apertei aqui, ó. Vou trazer ele aqui, gente, na nossa referência mínima aqui, ó. Tá, ó. Ó lá, ó. Tá vendo que aqui apareceu um ponto de medição? Ele vai pegar exatamente o mínimo da tensão para mim aqui, ó. Aqui. E o cursor B, que é a outra linha, eu vou jogar lá no máximo, ó. Olha lá, lá em cima. Vou pegar a tensão de pico. Ó, o pico máximo, ó, que ele apresentou para mim foi aqui, ó. Aqui, pico máximo, aqui, pico mínimo, tá? A DDP entre o AY e o BY, por que é AY e BY? Y vem sempre de amplitude, de tensão, tá? X vem sempre de tempo. Então, a DDP entre BY e AY, ele marca aqui para você, ó. BY menos AY. Quanto, gente? Cerca de 376 milivolts, que é os 400 mili, que o VPP marcou aqui para você, ó. Olha que top de linha, show de bola, é sensacional. Isso aqui é usando o cursor no modo track, tá? Você também pode pegar aqui e colocar no modo manual, ó. No modo manual, apertar aqui, ó. E aí você selecionar o que eu quero, duas linhas horizontais para medir tensão ou duas linhas verticais para medir tempo. Ah, horizontal mesmo, legal. Cursor A, vou trazer aqui em cima, ó. Cursor A, vou trazer em cima. Cursor B, vou trazer aqui, ó. Lá embaixo, ó. Beleza? E aí quando você traz o cursor B aqui para baixo, ó, e o cursor A lá em cima, o que você analisa para saber a diferença de potencial entre esses dois pontos? Ó, você vem aqui, ó, no BY a Y. Quanto deu? 400 milivolts. Estão vendo aqui, gente? 400 milivolts. É a mesma tensão pico a pico que mostrou aqui, ó. Olha que incrível, top de linha aí, espetacular, não é mesmo? Legal? Vamos agora nas linhas aqui, ó, cursor. Vamos nas linhas verticais agora, para a gente medir o tempo de um ciclo e daí por consequência a frequência, tá? Beleza? Então, ó, cursor A, vamos posicionar aqui, ó, no início do ciclo. Cursor B, subiu, desceu, acabou o ciclo. Então, vou trazer aqui, ó. Olha lá. E você vai perceber o que, gente? Olha que interessante, tá? Que do início ao final do ciclo, eu tenho cerca de 8,3 milissegundos. E 8,3 milissegundos eu tenho, então, uma frequência, né? 1 dividido pelo ΔX, que é a diferença de tempo de um cursor para o outro, ó. Então, se eu tenho esse tempo de um ciclo de 8,3 milissegundos, eu tenho a frequência dele de 120 Hz. Então, olha só que interessantíssimo é a possibilidade de você ter o quê, gente? A ferramenta de cursores e o acoplamento AC para a gente medir a tensão de Ripple de forma incrível, top de linha e sensacional, tá? Pessoal, mas o que acontecerá então a partir do momento que a tensão de saída da fonte for alocada numa carga? Por exemplo, aqui, ó, um resistor de 27 ohms, 10 watts. Quanto maior é o consumo de corrente elétrica, automaticamente o capacitor de filtro, capacitivo e estabilização de tensão, ele vai automaticamente descarregar muito mais rápido todas as cargas acumuladas entre as placas internas do capacitor. Não é verdade? Então, o que vai acontecer com o Ripple que antes era de 0,4 volts de pico a pico? Será que esse Ripple vai aumentar, vai diminuir? Vamos medir esse reflexo com o osciloscópio. Uma outra coisa muito massa, pessoal, é que você pode encaixar esse terminal aqui
no protoboard. Tá bom? Ó, por exemplo, eu quero fazer uma medição aqui no protoboard, ó, nesse ponto aqui. Ó. Então você pode pegar aqui ó, a tua ponta de prova aí, olha lá. Ó. E ela vai ficar fixa lá. Ah, quero medir a tensão aqui, ó. Vai lá e apertou, fixou. Quero medir a tensão no barramento de tensão de saída positiva. Então vem aqui, ó, e pronto. Tá bom? Quero medir a tensão aqui no resistor, ó. Vem aqui e pronto. Fechou? Beleza? Então mais um recurso top para vocês fazerem as suas medições de forma show de bola. Já apareceu o sinal de medição aqui do canal número 1. Beleza, galera? Vamos medir a tensão máxima desse sinal aqui, só para a gente saber já se está saindo 5 volts. Ó. Então, vamos lá. Um VAVG, olha lá, um VAVG. O que é VAVG mesmo, gente? VAVG é a tensão média, tá? Tensão média de saída em 5 volts, olha lá que lindo, 4,97 volts. Da mesma maneira que se eu subir a tensão de saída, olha lá, opa, ó, subiu a tensão para 6, abaixou para 5,18, 5.0, olha lá, que bacana, né? 5.07, beleza? Qual que é a tensão máxima de saída do canal número 1? Vamos lá, ó. Então, tensão máxima, 5.12, tensão mínima, 5. Legal? Então, tensão mínima desse sinal, 5, máximo 5.12, o médio 5.06. Fechou? Então, a gente está tendo uma flutuação do mínimo para o máximo de 0.1 volt no máximo aí. Beleza? Mas como que então está a tensão da entrada? Vendo que aumentou aqui o tamanho da fonte, tá? Por que aumentou o tamanho da fonte, gente? Por causa do seguinte, ó, você pode vir aqui no canal número 1, e aí você vem aqui, ó, aperta para baixo, e aí você vem aqui, ó, fonte size. O que é fonte size? É o tamanho da fonte, tá? Você pode clicar aqui, pode deixar normal, que é bem pequenininho aqui, ó. E aí você consegue exibir até 5 medições, ou você pode deixar um tamanho maior, ó, large. Ó. Beleza? Fica muito mais bacana de você enxergar. Beleza? Tranquilo? E aí você pode selecionar aqui ó, quais itens que você quer ver. Ó. Então, são 3 itens por vez. Legal? Ó. Quando você coloca em tamanho large, que é o tamanho de fonte maior. Então, você pode selecionar o item 2, 3, 4 ou 5, 3 deles por vez. Beleza? Fechou? Então, mais uma dica do professor Rodolfo aí para vocês, nossos amados alunos da família Eletrônica Fácil. Beleza? Eu vou deixar aqui 5 volts por divisão e vou pegar aqui, ó, a nossa escala vertical, ó. A referência do canal, ó, tá aqui, ó. Então, eu vou deixar ela bem no centro. Apertar o botão aqui, ó. Aí, apertei. Apertei, ele volta para a referência central. 5 volts por divisão, como eu estou medindo 5 volts, apenas um quadradinho, uma divisão do nosso osciloscópio. Professor, como que eu faço para estabilizar esse ripple na minha tela? Você vai ter que mexer com o famoso trigger. Legal? Mas antes, canal número 2, vamos mexer na escala vertical. Tá? Aliás, vamos configurar o canal número 2 ó, como acoplamento AC, só para pegar o nosso querido ripple, nossa querida ondulação, tá? Vou apertar aqui agora, ó. Legal? Quando você aperta aqui, lembra sempre que traz a referência no centro. Vamos otimizar a tensão de ripple aqui, ó, a tensão por divisão, para a gente enxergar o ripple com uma variação, uma amplitude muito maior aqui na tela pra gente. E agora vamos aqui no trigger menu, para a gente poder estabilizar, ó, canal número 2. Apertei o trigger ali, ó, olha lá, ele já usa a referência central, que está tocando o sinal, então ele já vai estabilizar para a gente. Vamos mexer um pouquinho aqui, ó, no número de divisões, ó, olha lá. Quando a gente mexe na escala de tempo, então você tem uma nitidez muito maior, né, do sinal do ripple. Vou apertar aqui o botão single para ter apenas um ciclo, e aí beleza, gente. Aqui está o ripple neste momento no canal número 2. Vou desconectar a ponta de prova, porque já não é necessário mais tocar no circuito. O osciloscópio já registrou e congelou aqui para mim. Legal? E aí, quais são as características do ripple agora com a carga de 27 ohms plugada no nosso circuito? Vamos lá então, ó. Vamos medir aqui a tensão de pico a pico desse ripple. Como faz? Measure, botão de medição, tá?
Vamos medir a tensão com a referência aqui no canal número 2. Então tá certinho. Vamos medir o pico a pico. Ó. Olha lá, gente. Então nesse momento eu tenho um pico a pico de 1 volt. Olha só que interessante, pessoal. Lembrando que o canal número 2 também está com a ponta de prova no vezes 1, tá? Como eu tenho então um pico a pico de 1 volt, pessoal, olha só que interessante. Aumentou a corrente elétrica, aumentou o consumo de corrente, o ripple automaticamente aumenta também. Então anota sempre isso. Quanto maior o consumo de corrente na saída da tua fonte de alimentação, maior tende a ser o ripple lá no filtro capacitivo. Desafio para vocês, pessoal. Se eu tenho então 5 volts na saída da fonte e a carga é de 27 ohms, qual é a corrente que está circulando nesse momento na saída da fonte? Deixa aqui para mim no campo de comentários aplicando a lei de Ohm. Lembrando que I é igual a V dividido por R. Você vai ter que fazer então 5 volts dividido por 27 ohms. Legal? Anota aqui para mim no campo de comentários. Automaticamente aumentei a tensão sobre a carga. O que vai acontecer com a corrente que passa por ela? Sobe. Se eu subir a corrente, automaticamente o capacitor lá do filtro vai descarregar mais rapidamente ainda. O que vai acontecer com o ripple? Vai ter que aumentar, porque quanto maior o consumo, menos estabilizada ficará a tensão no filtro capacitivo. Então, olha só, de 5 eu vou subir para 9 volts. Olha o que está acontecendo com o ripple, prestem bem atenção. 9 volts, pessoal, olha que louco, gente. Tá bom? Vou tentar deixar o mais próximo de 9 possível, tá? Então, a tensão máxima de saída amarela aqui, 9, tensão mínima 8,6. Perfeito? A tensão de pico a pico já subiu para 1,3 volts. Gente, o ripple subiu de 900 mili para 1,3, 1,4 volts. Tá vendo só, gente? Que fantástico essa visualização. Olha lá, que interessante. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? É muito interessante você entender o seguinte. E agora nós vamos precisar analisar o nosso circuito eletrônico de forma maravilhosa, tá? Analisa o sinal amarelo. Vocês estão vendo que o sinal amarelo, ele permanece uma linha ainda nesse momento? Estão percebendo aqui, gente? No sinal amarelo aqui, nós temos a linha. A tensão de saída está flutuando entre 7,8 e 8,2. Tem 0,4 volts de variação, tá? E o ripple lá na entrada está de 1,3 volts. Vamos subir um pouquinho aqui, a tensão de saída para 9 volts e depois para uma tensão próxima a 10 volts lá na saída. Tá 9,8 volts. Tá bom? 9,8. Quando a tensão de saída está em 9,8 volts, pessoal, de tensão média, tá? Olha o que aconteceu aqui, Eu tenho então um máximo de 10,6 e um mínimo de 9,4 lá no sinal amarelo. Ou seja, a gente já tem uma diferença da tensão de saída de 1,2 volts do mínimo para o máximo que está saindo lá para a carga, tá? E isso acaba sendo o quê? Um sinal, vou apertar o single aqui, para fazer uma medição só. Aí, beleza. Isso acaba sendo, gente, uma flutuação de tensão horrorosa. Né? Imagine você ter uma tensão de saída que está variando entre 9,4 e 10,6. Se você colocar numa carga que precisa de uma tensão constante, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente essa carga ela vai ter uma flutuação de desempenho também. Se a gente flutuar a tensão que vai, por exemplo, para um sistema eletrônico digital, por exemplo, um microcontrolador, o ATmega 328P lá da placa Arduino, se você flutuar os 5 volts numa amplitude de 1 volt para mais, 1 volt para menos a todo momento, automaticamente você está mudando a corrente elétrica que está passando internamente do circuito integrado, você está mudando todas as referências que ele vai usar para fazer todas as suas análises matemáticas internas, enfim, isso vai interferir diretamente no que, pessoal? Na qualidade do processamento interno do microcontrolador. Você vai fazer com que todas as referências de tensão interna fiquem mudando a todo momento.
É como se o seu cérebro a todo momento tivesse uma flutuação da energia que está sobre ele. Uma hora mais energia, outra hora menos energia. Então, mais desempenho, menos desempenho. Posso trabalhar com um clock um pouquinho maior, posso trabalhar com um clock um pouquinho menor, posso trabalhar com mais velocidade de processamento, um pouquinho menos. Tal. Então, sem estabilidade de tensão no cérebro eletrônico digital, que são os microcontroladores, você pode ter um desempenho ultra mega complicado da gestão eletrônica que ele vai exercer na placa onde ele está inserido. Então, o que é ideal sempre, gente? O ideal sempre é que essa tensão de saída aqui tenda a uma linha com a menor flutuação possível. Professor, mas onde essa análise de Ripple ela é importante? Gente, por exemplo, na área de manutenção eletrônica. Se você tem um determinado ponto do teu circuito, tá? Que era para estar sendo, por exemplo, 5 volts, 12 volts, tem um regulador de tensão lá, 7805, 7812, tá? E no 7805 você tem uma tensão muito baixa, por exemplo, 3 volts. E no 7812 você tem uma tensão ultra mega baixa lá, por exemplo, 9, 8 volts lá na saída. Pô, mas qual é a real razão dessa tensão estar tão horrorosa, né, na saída? Muitas das vezes o que é? É o capacitor de filtro que já não está funcionando bem mais, né? Todo componente eletrônico no decorrer do tempo, né, pessoal, ele vai tendo o seu desgaste, principalmente se ele trabalha sobrecarregado, né, subdimensionado. Tudo que é subdimensionado trabalha no sufoco. Trabalhando no sufoco gera alto efeito Joule, alto aquecimento. Alto aquecimento gera o quê? Diminuição da vida útil, automaticamente você tem que ficar trocando esse componente com maior frequência, né? Então, se você tem uma tensão de saída dos reguladores muito abaixo do esperado, uma das razões o que é? É o filtro capacitivo já não estar mais linearizando a tensão de saída do teu retificador, automaticamente o regulador de tensão, na maioria das vezes, não consegue fazer o milagre eletrônico que todo mundo acha que ele faz, né? Vou colocar lá um sinal horroroso, lá, horripilante, né? na entrada do regulador, ele vai linearizar para mim de qualquer jeito. Não é assim. Você tem a tensão mínima para o regulador regular, por exemplo, para 5 volts na saída. Tem a tensão mínima na entrada para regular para 12 na saída. E aí, se você coloca um sinal totalmente horroroso, totalmente ondulado, desrespeitando esse aspecto mínimo de trabalho dele, ele dificilmente vai conseguir linearizar essa tensão para você lá na saída. Então está na hora do quê? De você testar o teu capacitor. Vai medir lá a capacitância dele, vai medir a ESR dele, certo? Vai testar se porventura ele não está com fuga, ele não está em curto, ele não está com um péssimo funcionamento, tá bom? Porque se tiver exatamente, ele não vai linearizar nada, não vai estabilizar a tensão alguma e o Ripple vai estar presente na tua fonte de alimentação. E aí, muitas das vezes você colocando um capacitor novo, um capacitor bom, você vai resolver o problema da tua fonte de alimentação, tá? Isso também vale lá para as fontes de alimentação chaveada, onde você tem lá na saída do teu retificador o quê? Um filtro, onde essa tensão estabilizada vai ser chaveada lá no transformador Chopper, né? E se você não tiver essa estabilização de tensão, obviamente você não vai ter uma tensão suficiente para que o chaveador manipule o primário do Chopper para que ele induza uma tensão lá na saída da fonte chaveada e isso chega a um nível ok para que a malha de feedback avise o chaveador, a tensão que você esperava já está lá, beleza, pode ficar tranquilo, tá bom? Então se você não tem uma estabilização de tensão show de bola no link DC, na área de filtro capacitivo, todo o resto à frente da tua fonte de alimentação pode estar comprometido. Totalmente comprometido. Porque os níveis de tensão que você esperava que chegasse lá na frente na próxima etapa, ou de chaveamento, ou de regulação de tensão, dependendo da topologia da tua fonte, vão estar o quê? Comprometidas, vão estar violadas, vão trabalhar num aspecto, num parâmetro totalmente fora do comum. E muitas das vezes, analisando o Ripple, a linearização do filtro capacitivo, você consegue resolver esse tipo de problema na sua fonte, né? Então o capacitor estufou, o capacitor foi sobrecarregado, capacitor não está mais funcionando, vai lá, analisou o Ripple, você já consegue detectar inúmeras falhas que os componentes podem apresentar no decorrer do tempo. Fechou? E para a gente fechar essa análise aqui com chave de ouro, pessoal, tá? Se a tua fonte está com muito Ripple e os componentes estão ok, quer dizer então que o filtro não foi bem dimensionado, ou que você está consumindo uma corrente maior do que o filtro foi dimensionado. Tá? Então, por exemplo, você está consumindo uma corrente de 2 amperes, mas o filtro foi dimensionado para 1 ampere. Pô, então, automaticamente o capacitor não vai dar conta de linearizar, ele vai ficar carregando, descarregando, gerando Ripple.
Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que voltar e calcular o capacitor lá no módulo do filtro capacitivo do curso de Eletrônica Fácil para que você, então, atinja uma estabilização para esse fornecimento de corrente elétrica. Beleza? Tranquilo? E aí, se você está com um ripple muito alto, o que você faz? Tem que aumentar a capacitância para ter um armazenamento muito melhor. Fechou? Tranquilo? Mas tudo isso tem fórmulas matemáticas, análise para que você possa fazer o teu desenvolvimento de circuitos, análise e manutenção de forma show de bola. Nunca vá pelo lado do achismo, mas sim pelo lado do conhecimento técnico, faixa preta aqui na família Eletrônica Fácil, tá bom? Puxa vida, professor, a gente já mediu a tensão da entrada, viu o ripple, viu a tensão da saída, viu o trabalho do filtro capacitivo, mas eu queria medir a queda de tensão no regulador de tensão LM317, no nosso querido regulador de tensão que aqui está. Mas o meu osciloscópio só tem 2 canais, não tem 4 canais como o seu que você está usando no vídeo. Como eu poderia medir a tensão, a queda de tensão que está ficando entre o terminal 3 e o 2 aqui do LM317? Apenas com 2 canais do nosso osciloscópio. Tem alguma tática? Tem algum macete eletrônico? Deixa a hashtag macete eletrônico aí no campo de comentários para que eu possa fazer isso. É claro que tem, gente. Por quê? Porque, pessoal, tensão elétrica é diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. E o que é a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos? É um cálculo de subtração. É um potencial menos o outro que vai gerar o valor da tensão elétrica que você procura. Não é verdade? Então você concorda comigo que se eu estiver medindo o potencial da entrada, por exemplo, 15 volts, e eu tenho 5 volts ajustado aqui na saída. 15 e 5, a diferença de potencial que fica aqui no regulador de tensão não vai ser de 10 volts? 15 e 5 fica 10 aqui, não é? Como que eu achei esse 10 aqui? É a diferença de 15 menos 5. 15 menos 5, 10 é a DDP. Então você pode usar a parte matemática, os cálculos matemáticos que o osciloscópio pode entregar para você, para que ele faça a análise do valor do canal 1 menos o valor do canal número 2 e com isso ache então o potencial de tensão que está entre esses 2 terminais do regulador para você. Então você agora vai aprender o que, gente? A usar as funções matemáticas do seu osciloscópio, que ele vai entregar para você de forma incrível, top de linha e sensacional, pode ter total certeza. Tá bom? Os 2 sinais já estão à mostra ali. O canal número 2 aqui está com 2 volts por divisão. Então vou apertar aqui no canal número 2 e vou ajeitar aqui para 5 volts por divisão também. Vou apertar aqui, ó. Por que eu gosto de apertar aqui? Que daí ele usa o centro como referência, canal número 1. Vou apertar aqui de novo. Usou o centro como referência, então tem aqui a tensão de entrada, que está com ripple, e a tensão de saída em 5 volts contínuo. Perfeito? Agora o que o professor Do vai fazer? Vai apertar no Run Stop. O que é o Run Stop, gente? O Run Stop ele congela o sinal para a gente, tá? E aí é uma outra função para que você possa estabilizar o sinal na tela. Perfeito? Feito isso, gente, tensão sobre o regulador é a tensão do canal número 1, potencial do canal número 1, menos o canal número 2. Então o que você vai fazer? Você vai ativar o modo matemático aqui do osciloscópio. Ó. Então, matemático, análise matemática, Math, perfeito? Math, matemática. Qual que vai ser a operação matemática que você vai fazer do canal 1 com o canal 2, gente? É a soma? É A mais B? É A menos B? É vezes? É dividido? É FFT? É lógica E? Lógica OU? Tá bom? É cálculo diferencial integral? É logarítmico? Nossa Senhora! Olha só a quantidade de recursos que o osciloscópio da Rigol oferece para que você possa fazer análises matemáticas do valor de um canal junto ao valor do outro. Simplesmente espetacular, né, gente? Deixa a hashtag RigolTop aí no campo de comentários, porque a Rigol está apoiando demais esse trabalho educacional top de linha, maravilhoso e show de bola, tá bom? Obrigado, Rigol Technologies. Vamos para cima, tá? Então, o que a gente vai selecionar aqui é A menos B. Subtração. Operação. Modo ON. Já vamos colocar no modo ON. Qual que é o source do valor A? É o canal 1. Então, ó, canal 1. Qual que é o source do valor do canal B? Canal 2. Tá? Beleza? Automaticamente já vai aparecer um cursor aqui de linha azul, gente, ou roxo. Perfeito? Que é a análise matemática.
beleza? Aí, quando você está com a operação matemática ativa, você pode vir aqui, ó. Tá vendo aqui? E aí você pode ir deslocando na tela, ó, o posicionamento desse sinal na tela para você. Ok? Beleza? Eu vou posicionar aqui para vocês, gente, as pontas de prova novamente para que você possa enxergar isso agora em tempo real. Aqui, gente, é o canal de resultado matemático. Perfeito? Ó. Legal, vamos lá, vamos medir a tensão de entrada. Ó lá, que interessante. Então, você vai perceber agora, gente, que o valor da entrada é fixo e que o valor da saída, por enquanto, está ajustado em 5. Se eu pegar aqui o valor do amarelo e subtrair o do azul, vai chegar aqui no roxo. Perfeito? Tranquilo? Se eu pegar e variar a tensão de saída, ó, conforme eu vou aumentando a tensão de saída, automaticamente, por exemplo, se eu chegasse num valor aqui igual ao da entrada, qual que seria a operação matemática? A gente tendendo a zero, né? Porque o amarelo menos o azul dá o resultado matemático para a gente. Assim como se eu deixar o sinal tendendo a 1 volt, por exemplo, 2 volts, olha que interessante. Ó. Se eu deixar o azul bem baixinho, que é a tensão de saída, por exemplo, em 2 volts, o amarelo menos 2 volts deu exatamente o valor do roxo aqui. Ó. Olha lá, então o roxo fica lá em cima. Olha só que sensacional. Tá, gente? Beleza, tranquilo? Vamos deixar aqui a saída em 5 volts. Ó. Vou ajustar aqui para vocês. E agora nós vamos fazer as medições. Tá bom? Nós vamos fazer então as medições de forma top. Então vamos lá, ó. Measure. Canal número 1. O que eu vou medir do canal número 1? Vou medir a tensão máxima. Aliás, vamos medir a média, vai? O AVG. Ó. O VAVG já está aqui, ó. Source da medição, a fonte da medição, o canal número 2. O que eu vou medir? A média do canal número 2. Tá aqui. Clico aqui. Vou medir o quê? O resultado do canal matemático, da análise matemática. O que eu vou medir? O VAVG também. Então, olha só que interessante, pessoal. Nesse momento aqui, eu vou apertar o Run Stop para facilitar para a gente, tá bom? E olha aí que bacana. Então, eu tenho uma tensão média aqui no nosso circuito retificador, lá no filtro capacitivo, uma tensão média, um VAVG de 13 volts. Se a tensão de saída média é 4,39, se você pegar 13 menos 4,39, dá quanto de média aqui, ó, no regulador de tensão, gente? 8,71. Então, 13,1 menos 4,39, 8,71 aproximadamente. Então, é por isso que você tem aqui 8,71 volts, gente, de forma top de linha, incrível e sensacional. E essa é a tensão atual no regulador de tensão. Perfeito? Tranquilo? Então você não precisa ter mais um canal para que você possa saber, por exemplo, a diferença de potencial entre dois pontos. Não, você pode colocar um canal monitorando um potencial, outro canal monitorando o outro, e a diferença de potencial, nesse caso que é a tensão no regulador, você usa a operação matemática de subtração para fazer essa medição de forma maravilhosa. E isso é só um exemplo, né, gente, das diversas operações matemáticas que você pode fazer com o seu osciloscópio Rigol DS74Z Plus, entre muitos outros da Rigol, que são simplesmente incríveis, show de bola e espetaculares. E para você que já deixou o seu like e se inscreveu no canal, a palavra-chave da aula de hoje é trigger, pessoal. A palavra-chave é trigger. Não esqueça de anotar essa palavra-chave porque ela vai ser ultra mega importante, tanto na sua lista de exercícios quanto também na Olimpíada do Eletrônica Fácil, para que você possa usar então ao seu favor no momento de concorrer a, quem sabe, um osciloscópio da Rigol DS1102Z-E de forma top de linha, incrível e sensacional, tá bom? E falando em trigger, chegou a hora, pessoal, de nós definirmos de uma vez por todas e ajudarmos cada um de vocês que cravaram o dedo no like e positivaram esta Masterclass a definir o que é o trigger, a função dele,
para o osciloscópio para que a gente possa então fechar com chave de ouro, tá bom? Pessoal, aqui então nós estamos medindo o sinal alternado da entrada da nossa ponte retificadora, tá? E conforme você pode visualizar, ele está se movimentando de forma frenética e contínua na tela do osciloscópio. E o que nós definitivamente precisamos? Um sinal estável para que a gente possa analisar então, seja na escala de tempo que for, seja na escala de tensão que for, o sinal mais estável possível, fazer todas as análises matemáticas, análise de frequência, período, tensão de pico, pico a pico, RMS, média, Duty Cycle, tudo isso e muito mais, não é verdade? Mas professor Rodolfo, por favor, fala para mim, qual é a real função do trigger no nosso osciloscópio? Gente, o trigger do osciloscópio é uma condição que você configura nele, onde ao osciloscópio captar aquela condição na medição que você está realizando, basicamente ele vai estabilizar o sinal medido para você na tela. Logo, vai tornar muito mais fácil a visibilidade. A análise qualitativa, quantitativa, se o sinal está bom, se o sinal está ruim, se tem alguma avaria, se está dentro da tolerância, dentro do padrão, se você precisa melhorar algo no teu circuito eletrônico para que ele funcione com sucesso, precisa fazer alguma manutenção devido àquele sinal que você está analisando estar ruim, né? Então o trigger, ele é o cara que vai falar para o osciloscópio assim, ó, nessa condição estabiliza o sinal. E também nessa condição faça todo o preenchimento da sua memória, certo? Com um conjunto de ciclos que vai trazer para o usuário a análise completa que ele precisa fazer para que então ele possa analisar qualitativamente, quantitativamente aquele sinal de forma top de linha. Tá bom? Imagina a seguinte situação, pessoal. Você vai medir numa placa eletrônica um sinal que pode ser um sinal de onda quadrada, triangular, quadrático ou um simples sinal de 9 volts, tá tudo bem, tá bom? Se a ponta de prova do teu osciloscópio foi conectada a um sinal, por exemplo, de 1 MHz, ou seja, 1 milhão de ciclos por segundo, pode ser de um cristal oscilador, tá bom? De um circuito integrado, enfim, né? E esse clock está determinando a velocidade de funcionamento de um determinado circuito digital. Legal? Cada transição, cada borda de subida ou descida, né, ela vai acontecer de 500 em 500 nanosegundos. Se o osciloscópio mostrasse esse sinal de 1 MHz para você de forma contínua e sem estabilização na tela do osciloscópio, sem dúvida alguma, esse sinal e suas variações estariam o quê, gente? Totalmente fora da capacidade humana de você poder enxergar ele com qualidade, fazer a sua interpretação. Você basicamente estaria vendo um sinal correr aqui de forma frenética no decorrer do tempo. Não é verdade? Você não concorda comigo? É muito, gente. 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo. Tá bom? E por mais que você mexa na escala de tempo do teu osciloscópio, aquele sinal vai estar tão rápido que possivelmente você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo e o que ele significa para o funcionamento daquela placa eletrônica de forma show de bola. Não é verdade? Então olha só, se você usar o trigger do osciloscópio no evento de borda de subida, então você vem aqui no trigger, menu, add, que é a borda, fechou? Então você vem aqui, ó, borda. E aí você vem aqui, por exemplo, qual que é a fonte do sinal? Um canal 1, 2, 3, é o canal 1. Qual a borda que você quer? Subida, descida ou qualquer uma borda? Subida, descida ou qualquer uma. Então, selecionar qualquer borda para me intrigar tá bom, né? Você vai lá e triga na borda, por exemplo, né? E quando o osciloscópio detecta que a partir daquele nível de referência de tensão, aquela borda de subida ou descida aconteceu, ele vai estabilizar o sinal na tela para você. Basta você fazer o que, gente? Basta você vir aqui, ó, no trigger, perfeito, ó, trigger level. No trigger level você vai posicionar aqui para o osciloscópio o que, gente? Uma linha de referência. Uma linha de referência que a partir daquela linha ele vai tentar detectar uma borda de subida ou descida para poder estabilizar o sinal na tela para você. Tanto é que se você pega o trigger level e deixa fora do sinal, ele fica sem estabilização. Quando você pega o trigger level e coloca sobre o sinal, você vai estabilizar ele na tela de forma show de bola. Tranquilo? Então, essa é a real função do trigger. É você estabilizar o sinal na tela do osciloscópio e também informar para ele preencher a sua memória com todos os pontos de medição possível a partir daquela configuração de trigger.
E aí ele vai fazer um preview do sinal antes do trigger e depois e mostrar todos os ciclos para você aqui de forma estável, incrível, show de bola e sensacional, proporcionando de forma a você analisar aqui de forma horizontal, ó. Então quando você pega aqui o horizontal e vai girando para a esquerda, você vai vendo os outros ciclos, ó. Tá vendo? Ó? Tudo isso aqui está preenchido na memória do seu osciloscópio. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal, o que acontece, né? É muito importante você entender que nesse caso está medindo uma onda senoidal, né? Então você está medindo uma onda senoidal, perfeito, de um transformador, que por sinal aqui a parte de cima e de baixo da onda estão retas, por quê? Porque o transformador está apresentando o quê? Uma certa saturação, ou seja, ele está sendo sobrecarregado pela carga que eu coloquei aqui no circuito. Tanto é que quando eu tiro aqui a carga do circuito, olha como o transformador fica com a senoide muito mais bonita, show de bola e sensacional. Deixa a hashtag senoide saturada aí no campo de comentários, pessoal. Então, senoide saturada, com carga consumindo altíssima corrente, senoide linda, maravilhosa e show de bola, tá bom? Mais um conhecimento aqui no Desbravando o Osciloscópio. Só que aí vai acontecer, por exemplo, de você está analisando uma comunicação serial de um microcontrolador com módulo Bluetooth ou de um microcontrolador conversando com um módulo RTC, que é um Real Timer Clock, para você medir basicamente, saber qual que é a hora, o minuto, o segundo, em determinado momento do seu dia a dia, né? Ou o seu osciloscópio, por exemplo, está comunicando via SPI com uma determinada memória, perfeito? E aí vai chegar um momento que você vai ter que clicar aqui no menu e o trigger, para você estabilizar o sinal na tela, vai ser todas as condições que você está vendo aqui. E é por isso que o osciloscópio da Rigol, ela vai oferecer tudo isso aí para você. Para que você possa trigar ele no determinado momento da comunicação SPI, 2C, no protocolo RS232, né? Tudo isso e muito mais. E essas condições vão ser as condições para que ele possa estabilizar o sinal para você na tela, você medir ele com sucesso, fazer a análise qualitativa e quantitativa que você precisar, tá? Então, gente, sem o trigger seria ultra mega complicado você ver esse sinal paradinho, lindo, show de bola, espetacular. Ah, professor, mas eu posso usar o run stop? Eu posso vir e apertar o run stop aqui. Qual é a diferença do run stop e do trigger? A diferença, pessoal, é o seguinte, que no run stop você não vai ver mais nada do que está acontecendo com o seu sinal no decorrer do tempo. Então o sinal tá paradinho para você? Tá. Só que agora, o que está acontecendo aqui em tempo real? Ó, deixa eu mostrar para vocês, gente. O que está acontecendo em tempo real? Eu estou colocando a carga na saída da fonte, ó, e estou tirando, e você não consegue ver as variações que estão tendo em tempo real, porque o run stop congela a imagem para você. Congelar é diferente de estabilizar, porque estabilizar com o trigger quer dizer o quê? Você deixar o sinal maravilhoso na tela do osciloscópio e ao mesmo tempo que você deixa o sinal maravilhoso e estável, todas as variações que vão acontecendo no decorrer do tempo, então eu coloquei a carga, saturou o transformador, tirei a carga, voltou a senoide linda, coloquei a carga, saturou o transformador, tirei a carga. Então você estabiliza e consegue ver todas as mudanças no decorrer do tempo. E aí se você tem um canal, 2, 3, 4 canais no teu osciloscópio, você vai conseguir então ter muito mais propriedade de ver o quanto um sinal está influenciando no outro no decorrer do tempo, tudo isso de forma estabilizada. Ou seja, o trigger do seu osciloscópio é o cara super ultra mega importante para que você possa, com calma, com paciência, analisar a influência de um sinal no outro, na sua placa do circuito eletrônico, tudo de forma estável, na tela desse cara incrível, show de bola e sensacional da Rigol. Fechou? E é claro, meus queridos, que todos esses conteúdos e muito mais você confere aqui na semana do Desbravando o Osciloscópio em parceria com a Rigol Technologies. Então, para não perder nada, você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, que você está gostando, gente, dessa série maravilhosa de conteúdos em parceria com a Rigol Technologies para ensinar você a desbravar os osciloscópios partindo do absoluto zero. Deixa aqui no campo de comentários o que você está mais gostando, deixa a hashtag aula top para a gente saber da tua positividade, que a gente está agregando muito valor na tua vida pessoal e profissional. E é claro, se você não está inscrito no evento ainda, clica no link aí e acessa o curso eletronicafácil.com
Deixa o seu nome e seu e-mail e entra no grupo VIP, porque lá vão ter surpresas incríveis, show de bola e sensacionais, além dos materiais extras que a gente vai mandando para vocês, listas de exercícios e no final você ainda pode concorrer um osciloscópio Rigol simplesmente top de linha, show de bola e espetacular. Não dá para ficar fora dessa, né, pessoal? É muito conteúdo top, é muito prêmio, é muito conhecimento, porque juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e sim, em parceria com a Rigol e com a família Eletrônica Fácil, fazemos a diferença na educação técnica em eletrônica do Brasil e do mundo. Um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima e vamos pra cima!